que eu vejo acontecer muito na vida de muitas pessoas? As pessoas têm uma grande tendência a querer tratar aquele que não é o problema. Imagine você está com um problema de saúde, e esse problema de saúde tem uma causa, e quando você vai até o médico e ele pergunta, ele pede o relatório completo do que você comeu, do que você fez, o que você está sentindo. E no final, de acordo com as suas informações, você recebe aquele que seria o tratamento para curar a tua enfermidade, mas você começa a tratar aquilo que não é o problema real. E quando nós tentamos tratar aquilo que não é o problema, você não cura nada, você não resolve nada. Na vida, eu vejo muitas pessoas fazendo isso, tratando como problema aquilo que não é o verdadeiro problema, enxergando muitas vezes pessoas como problemas, enxergando lugares como problemas, e sempre terceirizando a responsabilidade, jogando a culpa, dizendo que a minha vida está assim, as coisas estão assim, por conta disso, por conta dele, por conta dela, e o tempo tem passado, e nada tem mudado. Há cerca de uns 4, 5 meses atrás, eu fiz um movimento específico, no qual esse movimento acabou me trazendo uma lesão, aqui na região do ombro direito. E eu comecei a sentir muitas dores, muitas dores. Para vocês terem noção da dor, quando eu tentava levantar a minha Bíblia, desse jeito, eu não conseguia, eu perdia força, ao ponto do meu braço despencar. Era como se não tivesse sustentação. Na hora de dormir, eu tinha que dormir de barriga para cima, ou deitado do meu lado esquerdo, porque eu não suportava a menor pressão que fosse em cima do meu ombro direito. Para me vestir, eu tinha uma dificuldade muito grande em colocar e tirar a camiseta, porque todas as vezes que eu levantava os braços, a dor que me causava, a dor que eu sentia, era uma dor muito grande. Então eu tive que restringir toda a minha vida, toda a minha rotina, eu tive que adequar tudo por conta dessa dor. Até que chegou um dia, que eu fui procurar um profissional especializado. Quando eu cheguei lá, ele me passou por uma série de exames, eu fiz vários movimentos, puxa daqui, puxa dali. Tinha hora que dava vontade de esganar, porque doía pra caramba. Puxa, levanta, vai, pega. E quando terminaram aquela bateria de exames, ele chegou e disse assim para mim: eu sei qual que é o teu problema. Eu sei o que aconteceu com você. O teu problema não é o ombro. O teu problema é o músculo do bíceps que liga embaixo do ombro. Se eu tivesse parado para tratar o meu ombro, não teria resolvido absolutamente nada. Se eu tivesse parado para fazer os movimentos que, em tese, fortaleceriam o meu ombro, não teriam resolvido absolutamente nada. E na hora, quando eu passei por essa experiência, eu já trouxe isso para a vida. Porque perceba o que o profissional disse para mim: o teu problema não é o que está aqui, é o que está por baixo. Ou seja, o teu problema é mais profundo. Se nós pegarmos a história de Saul, vocês já pararam para pensar que durante grande parte da vida de Saul, ele enxergou Davi como um grande problema na vida dele, e Davi nunca foi um problema na vida dele? Ele perseguiu Davi, ele tentou de tudo para tirar a vida de Davi, ele tentou solucionar esse problema da vida dele
quando na verdade esse nunca foi o problema real, esse nunca foi o problema verdadeiro. Então nós precisamos entender quais são as causas, qual que é o problema real. E o que a Bíblia nos diz sobre isso? A nossa luta não é contra carne ou sangue, ou seja, a nossa luta não é contra pessoas. Carne ou sangue, repete comigo, carne ou sangue são distrações. Pessoas chatas, inconvenientes, pessoas que vêm para causar dores de cabeça, pessoas que vêm para ser um problema na tua vida, são distrações. Então existe um problema real por detrás. E por que muitos não conseguem solucionar a grande maioria dos problemas? Porque acabam se perdendo por conta das distrações. Saul, Davi, no caso de Elias, chegou um momento no tempo de Elias, que para quem se recorda, Acabe foi até ele e disse o seguinte: aqui está o perturbador de Israel. Em outras palavras, aqui está o grande problema de Israel. Por que ele disse isso? Porque para quem se lembra, Elias tinha orado para que não chovesse mais, e durante 3 anos e meio não choveu naquela terra. Então entraram as dificuldades, entrou a seca. Então por conta disso, toda a produção, toda a parte econômica do país foi afetada. E qual foi a reação de Acabe? Olha o problema aqui. E Elias disse: eu não sou o seu problema, eu não sou o causador de tudo isso. Existe um problema espiritual, existe uma questão espiritual por trás de tudo isso. E a partir do momento que você identifica, a partir do momento que você começa a tratar o que realmente é o problema da tua vida, somente assim a sua vida vai começar a caminhar. Eu me recordo de pessoas nos pararem pedindo ajuda por conta de problemas financeiros. Pessoas que já tinham experimentado de resultados expressivos, pessoas que até um determinado tempo tiveram uma empresa que fluía, que acontecia, e de repente o negócio parou, de repente travou, parou de vender, parou de chegar clientes, as dívidas começaram a chegar, dificuldade em sustentar os profissionais que trabalhavam junto, começou a ter que mandar a gente embora, começou a ter que arcar com as rescisões de contrato, começa a pagar aquilo daqui, mas a conta não fecha. E essas pessoas vinham dizendo: não, mas a partir de hoje, eu vou mudar toda a estratégia da minha empresa. A partir de hoje eu vou mudar, eu vou começar a trabalhar assim, assim, assim. A partir de hoje eu vou usar esse esquema. A partir de hoje a forma de atendimento vai ser essa, essa e essa. E o que mudou? Nada. Porque o verdadeiro problema não era carne ou sangue. O problema estava por detrás. O problema era mais profundo do que simplesmente essa dor no ombro. Existe algo internamente que precisa ser tratado, algo que precisa ser resolvido. Então, quando você chegar em casa, você precisa parar, refletir sobre tudo o que está acontecendo na tua vida. Quais são os resultados que estão aquém daquele que você esperava? Quais resultados não estão saindo conforme você tinha planejado? E identificar qual é a causa disso. E entenda que independente da causa, o tratamento é o mesmo. Independente do que estiver acontecendo, a cura vem do mesmo lugar. Independente das tuas dificuldades, independente do que estiver acontecendo, por pior que seja, o caminho é o mesmo. E o que a Bíblia diz sobre caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Perceba o negócio. Eu sou o... Então não busque atalhos na sua vida. Porque quando nós falamos de atalhos, o que seria um atalho? Seria um trajeto mais curto para chegar naquele resultado final que eu desejo. Espiritualmente falando, não existem atalhos. Senão estaria escrito na palavra do Senhor assim: eu sou o atalho, eu sou a verdade e eu sou a vida.
E quando você vive buscando atalhos, as saídas mais rápidas, as soluções mais rápidas, a saída mais imediata, aquilo que é mais rápido, você vai permanecer no mesmo lugar. Porque nada exclui a necessidade de sacrifícios, obediência, renúncia, mudança de conduta, mudança de comportamento, mudança de companhias, mudança nos lugares que eu frequento. Tudo isso é necessário. E tudo isso só será feito por fé. Entrando na mensagem de hoje, o abençoador, repita comigo, o abençoador é mais importante do que a bênção. Se isso entrar no teu coração, se isso entrar na tua mente, eu te garanto que a sua vida vai ter uma grande reviravolta. Preste bastante atenção. Salmo 51, versículo 11. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. O responsável por dizer essas palavras foi Davi. E sabe por que Davi disse isso? Justamente porque, mesmo sendo um grande rei, poderoso, um grande guerreiro, extremamente rico, ele sabia que a presença de Deus era o que ele tinha de mais importante. Porque aqui em nenhum momento ele disse: não tire de mim o meu trono, não tire de mim o meu reinado, não tire de mim as minhas posses, não tire tudo aquilo que eu conquistei. O tempo todo saía da boca de Davi aquilo que estava dentro do seu coração, que é o quê? Dependência de Deus. Davi conquistou muito, ele cresceu muito, mas ele sempre dependeu do Senhor. Davi sabia que tudo que ele tinha e tudo que ele era estava ligado à bênção de Deus sobre a sua vida. Davi não se permitiu se iludir por conta das grandes conquistas, por conta do poder que ele tinha alcançado. Para ele, tudo começava e terminava com a bênção de Deus. Ele era apenas um instrumento nas mãos do Senhor. Entenda que falar que Deus é o centro, eu acredito que se eu perguntar para todo mundo vai responder a mesma coisa. Só que viver como Deus sendo o centro na tua vida é extremamente diferente, é uma outra história. Por exemplo, naquele momento onde Abraão, ele ficou no mesmo lugar que Ló, e as confusões começaram a acontecer, as brigas, as divisões, chegou um momento que cada um escolheu ir para um lado. E vocês se recordam qual que foi o posicionamento de Abraão? Escolha para onde você quer ir, seja para a direita, seja para a esquerda. Por que ele disse isso? Porque a confiança dele não estava no lugar, a confiança dele estava em Deus. Então pouco importava para onde ele fosse, ele sabia que tendo a bênção de Deus, ele seria extremamente bem sucedido. Se nós pegarmos a própria história de Isaac, Isaac ficou naquela terra de seca, naquela terra de fome. Por quê? Porque ele sabia que a prosperidade dele não estava ligada ao lugar, mas sim à pessoa que estava junto com ele, que era o próprio Deus. E olha como são as coisas. O ser humano, ele tem a tendência, muitas vezes, a começar bem e o negócio vai retrocedendo. Depois que Isaac começou a prosperar naquela terra ruim, assim como muitos começaram a crescer em lugares que pareciam ser impossíveis de alcançar o crescimento, ele poderia ter parado para pensar: uai, talvez esse lugar não fosse um lugar tão ruim, talvez as coisas não fossem tão difíceis assim. Assim como muitos começam dizendo: é por causa do Senhor, é por causa do Senhor. Depois que chegam lá dizem: eu sou bom, eu fiz, eu asso, eu frito, eu posso, eu cheguei por méritos próprios. Por que eu estou dizendo isso? Que ele prosperou naquela terra ruim. Só que depois de um tempo, ele teve que mudar de região. E ele não pensou duas vezes.
Porque mais uma vez ele sabia, se eu prosperei aqui, eu vou mudar, eu vou prosperar de novo. E o que aconteceu? Ele foi para outro lugar e prosperou. E depois de ter prosperado, ele precisou mudar de lugar de novo, e ele não relutou, ele mudou e prosperou de novo. Por quê? Porque ele dependia do Senhor. Existem pessoas que estão fracassando justamente por depositar a sua confiança no lugar errado. Preste bastante atenção. Pessoas. Jeremias 17, versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito é o homem, repete comigo, maldito é o homem que confia nos homens. Eu continuo, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Maldito é o homem que confia no homem. Aqui não é confiança no sentido de eu entregar algo que é meu para uma pessoa porque eu confio nela. Não, você tem que ter esse tipo de confiança. Você não vai entregar a chave da tua casa para quem você não confia. Você não vai entregar a chave do teu carro, você não vai entregar aquilo que é teu para alguém que você não confia. Não faça isso. Mas quando diz, maldito é o homem que confia no homem, nós estamos falando de uma pessoa se apoiar, depender, acreditando que a saída, a virada da vida dela está ligada a essa pessoa. Quantas e quantas vezes eu vi negócios dando errado na vida de muitas pessoas, por acreditar o seguinte, nossa, tudo que eu preciso é fechar com o fulano. Se eu não fechar um acordo com o Gustavo, nossa, mas se eu fechar com ele, tudo vai fluir, a minha empresa vai para um outro nível, vai para um outro patamar, eu vou alcançar um outro nível de reconhecimento. A partir do momento que as pessoas me virem com o Gustavo, a minha história vai ser mudada. A partir do momento que tal pessoa influente estiver do meu lado, sair na foto junto comigo, fechar uma parceria comigo, quando essas pessoas me virem almoçando junto com essa pessoa, postando foto, story e assim por diante, tudo vai mudar na minha vida. E essa linha de pensamento é correta? Acabamos de ler, maldito é o homem que confia no homem, e vai dar errado, não vai fluir, não vai dar certo, até porque, como que você pode depositar a tua confiança em algo que perece, algo que pode morrer a qualquer instante, algo que pode te trair a qualquer momento, em uma pessoa que uma hora está te abraçando, dizendo, conte comigo para tudo, eu estou aqui para te ajudar, estamos juntos, independente do que estiver acontecendo. A mesma pessoa que não está bem, vira as costas para você, depois de pouco tempo. Olha o que diz aqui no Salmo 118, a partir do versículo 8. É melhor confiar no Senhor, do que depender de seres humanos. O que Deus pode, homem nenhum pode. O que Deus faz, homem nenhum faz. Nos lugares que Deus alcança, homem nenhum alcança. O que Deus pode mudar, homem nenhum pode mudar. Olha o que diz no 9. É melhor confiar no Senhor. Repita comigo, é melhor confiar no Senhor. O que está escrito ali depois? Esses são testes que nós somos submetidos constantemente. Existem pessoas que vão vir até você, que se algo não der certo, para você é assim, Só que existirão pessoas que virão até você, que teu olho vai crescer, e você vai dizer, agora chegou minha hora. Vai estufar o peitinho, é agora que eu compro minha super BMW, é agora que eu mudo de casa, é agora que eu vou comprar roupa tal, é agora que eu vou para Disney. Quando na verdade, a tua confiança não pode estar nisso. A própria capacidade. Provérbios 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o coração, não dependa de seu próprio entendimento. Repete comigo, não dependa de seu próprio entendimento. Buscar conhecimento é bom?
Sim ou não? É ótimo. Investir no teu crescimento é bom? É ótimo. Mas toma cuidado para você não crescer ao ponto de você não precisar mais de Deus. Porque isso é muito comum. Pessoas, quando elas têm um entendimento, elas acreditam que elas podem, que elas têm um conhecimento diferenciado. Não estou falando que é uma regra, tá bom? Mas eu estou falando de uma tendência de algo que pode acontecer. Depois de alcançar uma certa experiência, um certo know-how em alguns assuntos, as pessoas têm uma grande tendência à autossuficiência. Ou seja, para dar certo precisa daquilo que eu tenho. Para dar certo precisa do meu conhecimento. Eu posso, eu sei, eu tenho condições, eu tenho experiência. E essa é uma das maiores ruínas do ser humano. Entenda que tudo isso que eu estou falando, voltando até na questão das pessoas, não estou dizendo que a partir de hoje, quando chegar uma ótima opção, uma pessoa que vai somar no teu faturamento, uma pessoa que vai somar na tua imagem, não é para você dizer para ela assim, ó, não, eu dependo do meu Deus, eu não preciso de você, vai embora. Você é bom demais, você sabe muito, você tem muito recurso, não quero. Não é isso. Eu estou falando de você colocar Deus nesse lugar, e nada tomar esse lugar. Nem pessoas, nem lugares, nem teu conhecimento, nem o teu próprio crescimento. Nada. Até porque o homem, ele é como o pó. A construção do homem é como o pó. Hoje você pode ter muito, amanhã você pode não ter nada. Só que o Deus que nós servimos, a Bíblia diz como sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ou seja, ele não muda. O poder dele não muda, ele continua atuando da mesma forma. Estruturas ou bens materiais. Salmo 20, versículo 7. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Essa foi uma frase dita por Davi também. Preste bastante atenção. Eu conheci uma pessoa, e essa pessoa, em uma determinada oportunidade, ela teve a chance de adquirir um veículo, que era um veículo importado, um veículo de valor extremamente elevado. Estou falando de um carro de mais de 200 mil reais. Um carro que realmente, quando ele passa pelos lugares, é um carro que chama a tua atenção. Um carro que quando você olha, uau, que lindo, impressionante, muito bonito. E essa pessoa começou a dizer a seguinte frase, parece loucura, na verdade é loucura, parece mentira, mas não é. Ela começou a dizer, esse carro me abre portas. Esse carro me permite entrar em lugares que se eu tivesse com outro carro de um nível um pouco inferior, eu não conseguiria entrar. Pessoas param para me ouvir por conta desse carro. Quando eu chego, eu transmito credibilidade e quando eu falo, todos abaixam a cabeça. Como se o problema de todo mundo tivesse no carro, né? Vou te dar um carro melhor, acabou os problemas da tua vida. Resolveu. Vou dar um Audi, uma Mercedes, uma BMW para todo mundo, uma Land Rover para todo mundo, acabou, está curado. Alguns confiam em carros, outros em cavalos. O que aconteceu com esse carro? O que vocês pensam? Fundiu. O carro fundiu. Detalhe, um carro que não tinha histórico de BO, um carro em que esse homem conhecia o antigo dono, ou seja, sabia que era uma pessoa enjoada com revisões, tinha todo o cuidado, trocava óleo, trocava filtro, levava para fazer isso, levava para fazer aquilo, tudo carimbadinho, tudo bonitinho, aquele cuidado como se fosse um filho. Fundiu.
E sabe o que deixa a desgraça pior? Para consertar é quase o valor do carro. Loucura. Por quê? Porque depositou a sua confiança no lugar errado. E todas as vezes que nós depositarmos a confiança no lugar errado, se nós dependermos daquilo que não é Deus, alguma coisa pode acontecer. Negativo, ruim. Entenda que nós começamos falando sobre Davi. Davi foi um homem que quando ele começou, ele era inexperiente, ele não sabia guerrear. Mas isso mudou. Porque ninguém é chamado para continuar na mesma medida. Todo mundo tem que buscar crescimento. Então ele se tornou um guerreiro muito habilidoso. Ele vencia cada um dos combates, cada uma das lutas. Mas ele nunca deixou de depender do Senhor. Sabe essa passagem que nós lemos na quarta-feira, Ziclag, da família sendo recuperada, sendo restaurada? Perceba que ali, Davi já tinha homens, ele já tinha condições de bater de frente com qualquer um. Só que mesmo assim ele parou e falou: Senhor, eu devo ir, eu vou conseguir. Dinheiro, Provérbios 11, versículo 28. Quem confia em seu dinheiro cairá. Repete comigo: quem confia em seu dinheiro cairá. O dinheiro dá uma falsa sensação de poder. O dinheiro dá uma falsa sensação de autoridade. Se eu tenho dinheiro, eu posso tudo. Se eu tenho dinheiro, eu falo com os outros do jeito que eu bem entendo. Se eu tenho dinheiro, eu vou, faço, frito, eu faço. Não tem conversa. Só que quem confia no seu dinheiro cairá. Davi foi o homem mais poderoso da sua época. Já tinha vencido inúmeras batalhas, já tinha conquistado inúmeros territórios, tinha vencido inúmeros gigantes, mas Davi, porém, nunca se esqueceu qual era a fonte das suas vitórias. Ele nunca se esqueceu do que está escrito aqui, por exemplo, em Lamentações 3,37, e é o tipo de versículo que você tem que decorar e nunca se esquecer. Repete comigo, por favor. Ninguém pode fazer acontecer nada se Deus não quiser. De novo, ninguém pode fazer acontecer nada se Deus não quiser. Pode ter tudo para dar certo, pode ter tudo para acontecer, o negócio já pode estar nos finalmente da vida. Se o Senhor parar e disser não, não tem homem que se oponha, não tem homem que possa contrariar a decisão de Deus. Tudo pode estar fluindo, caminhando para a virada da tua vida, o maior negócio, o maior fechamento. Se o Senhor disser não, nada vai acontecer. Entenda que a mensagem de hoje é uma mensagem muito simples, eu não falei nada de novo, só que é algo que as pessoas insistem em tropeçar. Porque no dia a dia, nós podemos não falar que o Senhor não é o nosso foco, não é o nosso centro, mas o nosso dia a dia pode mostrar com as nossas atitudes que nós não dependemos dele totalmente. Por exemplo, eu tenho alguns rituais quando eu acordo. Eu não sei vocês, mas comigo, quando eu acordo, depois que eu oro, depois que eu tomo banho, eu estou de toalha, eu tenho um apagão. Como assim apagão? Eu sento na cama e fico assim. Eu não penso nada, eu não falo nada, eu não estou planejando nada, eu não estou nem pensando no meu dia. Simplesmente eu fico assim. Até a corcundinha, a Catarine fala, que fica assim. Então eu sou o tipo de pessoa que eu sei que eu tenho que acordar com uma certa antecedência. Não adianta eu acordar em cima porque eu vou ter esse bendito apagão. Vai dar um bug.
É tipo as baterias dando aquele resto, tá carregando, bate 100%, eu acordo. Todos os dias eu acordo, nós dois, a gente nem acende a luz, só sentamos na cama e começamos a orar. Depois que a gente ora, eu vou para o banho, escovo os dentes, faço tudo, preparo o café da manhã, me troco e assim por diante. Só que nem sempre nós acordamos no mesmo horário, nem sempre com a mesma disposição. Às vezes, por conta de ter dormido muito tarde, ter dormido na madrugada, a gente demora alguns minutos a mais para levantar. E nisso, quando acontece de nós acordarmos em um horário mais perto daquele determinado compromisso, da responsabilidade, começa a virar aquele tropé. A correria começa, e começa a ter que acelerar daqui, acelera dali. E qual que é a primeira área afetada na vida da grande maioria das pessoas? O espiritual. Sabe por quê? Acordei atrasado, não deu tempo de orar, saí correndo. E fala rapidinho desse jeito. E sabe o que eu aprendi? Não estou falando que a oração tem que ser lenta. A oração tem que durar o tempo que ela tiver que durar. Então eu acelero em tudo, só não mexo nessa parte. Até o meu café da manhã, eu reduzo ele de alguma forma para que ele se torne mais rápido e eu ganhe tempo. Eu troco mais rápido, eu diminuo o tempo do banho para que eu ganhe tempo, mas eu não mexo no espiritual. Por que não? Porque eu sei que a minha vida depende disso. Por exemplo, quando você está prestes a sair para trabalhar, e você não consagra o teu dia, você não consagra tudo aquilo que você vai fazer, cada cliente que você vai atender, então é porque talvez você não dependa tanto assim de Deus. Porque quando entra a necessidade, pode reparar, o negócio aperta, você ora até não querer mais. Depois que flui, as pessoas têm uma grande tendência a desacelerar. E olha como que são as coisas. Vou compartilhar. Esse final de semana, eu fui na casa do meu pai, e eu queria fazer uma refeição mais rápida, porque eu ia sair. Então o que eu fui fazer? Fui tomar um whey. O wheyzinho é mais rápido, taca água, taca o whey, lá dá aquela misturada, lá fica tudo colado nas laterais, é ruim pra caramba, mas você vai lá, você bate. E antes de eu tomar o whey, de uma forma muito discreta, mas ela viu, eu fiz assim: Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero consagrar esse whey, que ele me faça bem, e que nunca venha faltar o whey. E eu consagrei, e eu bebi. Aí a Bruna chegou para mim e falou assim: você estava abençoando o whey? Eu falei, eu estava. E a cara dela mostra que ela ficou muito intrigada com o assunto. Tanto que ela voltou a perguntar de novo. Eu falei, é como qualquer outra refeição que eu faço. Eu consagro porque, independente do que estiver acontecendo, eu dependo do Senhor. Eu preciso dele para todas as ocasiões. Eu dependo dele para tudo. Entenda que não existe nada que vai te trazer mais poder do que depender de Deus. Quanto mais dependente você for espiritualmente do Senhor, quanto mais dependente você for emocionalmente de Deus, quanto mais dependente você for financeiramente de Deus, quanto mais dependente você for em todas as áreas da tua vida de Deus, mais você vai crescer. Por isso eu oro pelo bendito whey. Não tem nada mais poderoso do que você chegar, por exemplo, no teu lugar de trabalho, tem nas tuas mãos algo que você já sabe fazer, algo que você já fez milhões de vezes, você já está assim, já está decorado, você já pegou toda a experiência possível, você sabe o que está fazendo, só que você para antes e diz: Senhor, me ajuda, porque sem o Senhor eu não posso absolutamente nada.
Não existe nada mais poderoso que atraia mais poder para a tua vida do que você pegar um determinado assunto que você já domina, você se julga até ser bom nisso, e mesmo assim você para e diz: Senhor, me ajude, me capacita, meu Deus, eu peço que o Senhor consagre o meu espírito, eu peço que o Senhor me direcione, eu peço porque eu preciso do Senhor. Parece exagero, mas o que muitos não compreenderam é que Deus te chama para uma dependência extrema. Deus te chama para uma dependência de alto nível. Deus te chama para que você se diminua, para que Ele sempre possa crescer na tua vida, e automaticamente a tua vida cresce. Porque aquilo que você orou, pediu, aquilo que você determinou no passado, depois que aconteceu, é como se Deus tivesse perdido a função ali. É como se nós não precisássemos mais dele. Ai de mim pensar isso. Quer ver um negócio? Quem aqui me conhece há mais de 4 anos? Levanta as mãos, por favor. Principalmente para as pessoas mais próximas. Só que todos vão entender e vão conseguir responder também. Não para a minha glória, de maneira alguma, mas como testemunho do poder de Deus. Existe uma diferença de quem eu sou de 4 anos atrás para a pessoa que eu sou agora? Sabe o que mudou? Eu dependo de Deus de todo o meu coração. Vocês podem observar, eu sou a mesma pessoa, eu converso com todos da mesma forma, eu cumprimento todos do mesmo jeito, eu tenho o mesmo carinho, eu tenho a mesma forma de tratar, eu sou a mesma pessoa, só que eu dependo de Deus de todo o meu coração. E o que muitos não compreendem, que quanto maior a sua dependência de Deus, maior a sua importância lá no mundo. E por que isso é importante? Se você não tiver relevância, você não presta para nada lá fora. Profissionalmente falando, por que alguém te contrataria se ela não precisar de você? Sim ou não? Por que te contratar? Se existe talvez uma pessoa que atende essa pessoa, as necessidades de uma forma melhor. Preste bastante atenção, vocês vão entender onde eu estou querendo chegar. Êxodo 33. O Senhor disse a Moisés: ponha-se a caminho, junto com o povo que você tirou da terra do Egito. Subam à terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: darei esta terra a seus descendentes. Para quem se recorda dessa passagem, dessa história completa, durante 400 anos o povo esteve como escravos dentro do Egito. 400 anos de humilhação, de vergonha, de tristeza, de sofrimento, 400 anos de miséria e tudo aquilo que vocês já sabem. Antes do Senhor conduzi-los à terra prometida, primeiro o Senhor os levou ao deserto para que eles pudessem se aproximar de Deus primeiro, antes de chegarem naquele lugar. Nesse exato momento, eles estavam no Monte Sinai, e o Senhor disse a Moisés: chegou o momento, desça daqui, volte para o caminho e vá em direção à terra prometida. Enviarei um anjo à sua frente para expulsar os cananeus, os amorreus, os hititas, ferezeus, os heveus e os jebuseus. Ou seja, caminhem, dê os passos e eu vou enviar um anjo. Quando os obstáculos chegarem, o anjo vai tirando, ele vai te dando vitória, você vai sendo honrado e você vai trilhando para que você não pare. Então Moisés disse: se não nos acompanharem pessoalmente, repete comigo por favor, não nos faças sair desse lugar. Perceba uma coisa, aqui nós não estamos falando de homens naturais. Um anjo estava sendo enviado junto nessa missão. Era um anjo, não era qualquer um. Se recordam daquela passagem? Daquele anjo que matou milhares e milhares sozinho? Era um anjo, não era qualquer um. E olha o que Moisés disse: se o Senhor não estiver comigo, não adianta, não me faça sair deste lugar.
Entenda que para onde ele estava sendo enviado? Para a terra prometida, terra que mana leite, terra que mana mel, lugar de alegria, de grandes fontes, um lugar onde eles desfrutariam daquilo que eles não tinham construído, casas que eles não tinham levantado, eles morariam. Então nós estamos falando de um lugar maravilhoso. Só que o lugar não era mais importante do que a presença de Deus junto com eles. Para Moisés não importava qual era o destino, se o Senhor estivesse junto, para ele não valia a pena. Não importava, o lugar poderia ser maravilhoso, o lugar poderia ser o lugar dos teus sonhos, dos seus projetos, o lugar para muitos pode ser um salário de 50, de 100 mil reais, o lugar pode ser uma casa extraordinária, o lugar pode ser um carro extraordinário, só que olha o posicionamento de Moisés: se o Senhor não estiver comigo, eu não irei. O abençoador teve mais peso do que a bênção. Imagine só você, 400 anos de escravidão, 400 anos de humilhação, você vendo os teus filhos sofrendo no mesmo lugar, passando pelas mesmas dificuldades, e de repente o Senhor diz para você: agora vai, é a mudança da tua vida. Sabe o que muitos fariam? Sairiam correndo. É o que eu mais desejo, é aquilo que eu mais esperava. Finalmente essa desgraça vai mudar, finalmente a mudança da minha vida vai acontecer. Só que não a qualquer custo para Moisés, porque para Moisés era mais importante a pessoa de Deus junto com ele do que propriamente o lugar. Preste bastante atenção, olha o que diz aqui no versículo 16, mesmo Moisés dizendo: pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. O que nos torna diferente é o quê? O que te torna diferente de todos os demais é o quê? A presença de Deus. Nem sempre você vai ter a maior estrutura, nem sempre você vai ter a maior experiência, nem sempre você vai ter os maiores recursos, mas o que te torna diferente? A presença de Deus. Na tradução Mensagem diz que nos torna especiais. Sabe por que você admira Davi? Por conta do Espírito do Senhor estar na vida dele. Sabe por que muitos admiram José? Por conta do Espírito que estava sobre ele. Por que muitos admiram Josué? Porque o Espírito do Senhor estava lá. Esse é o nosso diferencial, e aquele homem reconhecia isso. Moisés dizia: Senhor, como que eu vou perder aquele que é o diferencial do teu povo? Como eu vou perder aquele que é o meu diferencial? É muito simples. Tira o Espírito do Senhor da tua vida e você vai voltar a ser quem você foi um dia. Na NTLH diz assim: a tua presença é que mostrará que nós somos diferentes dos outros povos da terra. Então, quanto mais importante Deus for para nós, mais importante nós vamos nos tornar para outras pessoas. Quanto mais relevante Deus for para nós, mais relevância nós vamos alcançar no meio de homens e de mulheres. Olha o que diz aqui no livro de Juízes 4:8. Baraque disse a Débora, leia para mim por favor. Repete comigo por favor. Só irei se você for comigo, se não, não irei. Baraque era um homem. Baraque tinha uma força física que Débora não possuía. Débora era uma mulher. Débora era uma improvável. Vamos colocar assim, era o sexo frágil. Só que mesmo assim, ele não iria para a batalha, ele não iria para a guerra, se a bendita Débora não estivesse junto com ele. Sabe como isso acontece no nosso dia a dia? Quando você alcança o favor do Senhor, existem pessoas que vão entrar em contato com você, procurando os seus serviços, e vai chegar um momento que você não vai poder atender ela por conta de agenda, por conta de algumas ocupações e compromissos. Mas se você, por conta do Espírito do Senhor, se tornar uma pessoa altamente relevante, sabe o que vai começar a acontecer?
Não, não importa quanto tempo vai demorar, eu quero você. Eu quero o que você tem para me oferecer. Eu quero os seus serviços, eu quero o seu produto. Pode reparar, por exemplo, mulheres, no dia de fazer cabelo, no dia de preparar, no dia de salão, você coloca o teu cabelo nas mãos de qualquer uma? Já aconteceu com você, dessa pessoa não ter um horário naquele dia, e você falou assim, então eu vou esperar. Se abrir no dia seguinte, eu vou no dia seguinte. Homens, a mesma coisa. Você já precisou de algo que uma pessoa tinha para te oferecer, e naquele momento, não dava, por conta do horário, e a pessoa preferiu esperar, do que ir até a outra pessoa, ou seja de um jeito ou de outro, aquela venda seria canalizada para você. É assim que funciona quando a bênção do Senhor está sobre nós. Nós nos tornamos altamente relevantes, altamente importantes. Nós começamos a ocupar determinados lugares no coração e na mente das pessoas, que servem de instrumento na tua vida, de crescimento na tua vida. Quando você não tem a bênção de Deus, você se torna descartável. Na mesma medida que a pessoa te contrata, ela manda embora, ela vai com o outro. Quer ver um negócio? Quem aqui já ouviu a seguinte frase? Entenda que pessoas naturais não entendem o sobrenatural, por isso que elas falam desse jeito. Eu não sei o que você tem. Nossa, mas você é diferente, hein? Quem já ouviu isso? Entenda que eu não estou falando, por exemplo, da vida sentimental, de uma pessoa que está interessada em você, e ela diz, nossa, você é diferente, você é especial, você tem algo, eu nunca conheci ninguém como você. Não, estou falando de uma pessoa aleatória que chega e fala, eu não sei o que você tem, mas é com você. Você é diferente, você é especial. Estou falando isso porque depois dessa mesma mensagem hoje cedo, uma pessoa que estava sentada aqui na frente, ela veio me parar e disse o seguinte, que ela resolveu se arriscar em aumentar drasticamente o valor daquilo que ela vendia, e foi a primeira vez. E quando a cliente veio perguntar quanto vai ficar, ela falou até insegura, até com aquele fiozinho na barriga, ai Senhor, devia ter cobrado o preço velho, ixi, ela não vai ficar. A pessoa contratou e ainda disse o seguinte, no meu espírito, você tem algo diferente, não poderia ser outra, e por isso eu estou aqui com você, e eu sei que é só o começo do que ainda vai acontecer entre nós. Por quê? Porque nós dependemos e precisamos do Senhor. Olha o que diz aqui no livro de Juízes 11, versículos 5 ao 8. Quando os amonitas atacaram os líderes de Gileade, mandaram buscar Jefité na terra de Tobi. Se recordam quem foi Jefté? O filho da prostituta, o rejeitado, o bastardo, aqueles que os irmãos disseram, você não vai participar da nossa herança, vai embora, você não vai receber absolutamente nada, e foi rejeitado por todos. Venha e seja nosso comandante, disseram, ajude-nos a lutar contra os amonitas. Mas Jefté lhes disse, não são vocês os mesmos que me odiavam e que me expulsaram da casa de meu pai? Por que me chamam agora que estão em apuros? Repete comigo, por favor. Porque precisamos de você. De novo, porque precisamos de você. E é isso que você tem que ter dentro de você. O mundo precisa de homens e mulheres de Deus, porque aquilo que um homem e uma mulher de Deus consegue, homem nenhum consegue. Aquilo que um homem e uma mulher de Deus resolve, pessoa no mundo natural consegue resolver. Quantas e quantas vezes pessoas nos procuraram dizendo, fulano de tal, pediu a minha ajuda, porque já tinha passado por todos os lugares e ninguém resolveu. Veio até mim, o Senhor me capacitou e eu consegui ajudar o fulano. Entenda que quando você alcança o favor de Deus, existem momentos que você será rejeitado. Existem momentos que as pessoas vão te tratar como menos, elas vão te colocar para escanteio. Mas ninguém pode ignorar um homem e uma mulher de Deus. As pessoas, repita comigo, as pessoas precisam de homens e mulheres de Deus.
Porque nós temos algo que, mesmo que nós não saibamos discernir no momento, nós temos algo que nos capacita para coisas muito maiores. Então, mesmo depois de ser rejeitado, muitos de vocês, quando vocês colocarem o Senhor no centro de todas as coisas, as mesmas pessoas que te rejeitaram, que disseram não, que cancelaram contratos sem o menor respeito, sem a menor consideração, pessoas que te mandaram embora, são as mesmas pessoas que vão voltar e vão dizer assim: eu preciso de você, me ajuda. E é algo que eu sei que muitas pessoas vão ficar felizes em ouvir. Segunda Samuel 21, mais uma vez houve guerra entre os filisteus e Israel. Quando Davi e seus soldados estavam no meio de uma batalha, Davi perdeu as forças e ficou exausto. Isbi-Benob era descendente de gigante, e a ponta de sua lança de bronze pesava cerca de 3,5 kg. Ele estava armado com uma espada nova e jurou que ia matar Davi. Mas Abisai, filho de Zeruia, veio socorrer Davi e matou o filisteu. Então os homens de Davi exigiram, repete comigo por favor: o Senhor não vai mais sair conosco para lutar. Por que correr o risco de apagar a lâmpada de Israel? O brilho de Davi era diferente. Ele se tornou tão relevante e tão importante que aqueles homens não queriam correr o risco de ficar sem Davi. Eles não queriam correr o risco de perder aquele homem. E entenda que quando você alcança esse tipo de relevância, pessoas entram em desespero em momentos de crise, mas você fica tranquilo, você fica em paz, porque a última pessoa que as pessoas lá de fora vão querer perder é você. Justamente porque você consegue o que muitos não conseguem, você realiza o que muitos não realizam, você tem um discernimento que muitos não têm, você tem uma capacidade fora do comum. Davi se tornou tão importante, que ele foi chamado de a lâmpada de Israel. As pessoas precisam de homens que dependem de Deus. A nação de Israel precisou de Davi para lutar com Golias, porque não existia um homem no meio daquele exército que teria condição de vencer Golias, mas porque Davi dependia de Deus, ele conseguia vencer. Ló precisou ser resgatado por Abraão, que foi com 318 homens enfrentar 4 reis. Que homem natural conseguiria fazer o mesmo? Qualquer outro que tivesse ido de forma natural teria vivido um fracasso, um fiasco. Ló precisou de Abraão. A nação de Israel precisou de Gideão, quando os midianitas chegaram e submeteram eles a um jugo terrível. A nação de Israel também precisou de Moisés para colocar um fim à escravidão. Eles precisaram de Josué para levá-los a uma terra diferente. Faraó, Potifar, toda aquela nação precisaram de José para colocar toda aquela situação em ordem. Entenda uma coisa: muitas coisas aconteceram na minha vida que não são comuns acontecer. Em alguns quesitos, literalmente eu fui a exceção em vários momentos. Só que, olha como depender de Deus é poderoso. Grande parte das coisas que eu recebi eu não pedi, mas eu sempre busquei a Deus. Eu sempre busquei depender de Deus. Então, automaticamente, quando vocês chegam aqui, se vocês estão aqui, muitos chegaram precisando de uma resposta, por conta de problemas, de situações terríveis, e a partir do momento que você tem o abençoador junto com você, sem que muitas vezes você peça por aquilo que você deseja, automaticamente Deus já está trabalhando para te favorecer.
Depender de Deus nos traz, repete comigo, poder. Poder para o quê? Qualquer coisa. Para mudanças, para rompimentos, para ir além. Depender de Deus traz, repete comigo, autoridade. Você sabe, já procurou no dicionário o significado da palavra autoridade? Autoridade é a capacidade de decidir o que fica, o que sai, o que pode e o que não pode. Ou seja, quando você depende de Deus, você decide o que fica na tua vida. Você decide o que pode entrar e o que não pode entrar. Você decide o que vai permanecer e o que precisa ir embora. Depender de Deus traz uma capacidade, uma habilidade fora do comum. Quando José foi colocado na posição de governante, ele tinha uma capacidade de administrar, de lidar com riquezas, que era um negócio tão impressionante, que não era natural. Naturalmente falando, ele não poderia. Espiritualmente falando, Deus o capacitou e ele fez. Depender de Deus traz visão, discernimento. Ou seja, você consegue detectar e entender coisas que pessoas lá fora não conseguem entender. Que pessoas lá fora não conseguem detectar. Depender de Deus, repita comigo, traz resultados. Entenda, você não precisa de mais dinheiro, você precisa de Deus. Então o dinheiro virá. Você não precisa de mais um carro, mais uma casa, você precisa de Deus, e mais uma casa e um carro virão. Você não precisa de uma estrutura melhor, você precisa de Deus, e a estrutura melhor será acrescentada. Entenda que quanto maior a tua dependência, maior a tua capacidade de realização. Por que eu estou dizendo isso? Porque tudo que foi falado, pode ser o que falta para muitos corrigirem, e literalmente a vida começar a entrar em movimento. Porque quando as pessoas vêm nos procurar, muitas pessoas chegam tomadas pelas emoções, e vêm dizendo, mas eu não sei por que as coisas não dão certo, eu estou aqui na igreja, eu oro, eu busco, eu faço tudo, mas na vida do fulano caminha. Já vi pessoas querendo apontar o dedo até para mim, mas com você aconteceu diferente. Só que ninguém pode comparar o quanto uma pessoa depende de Deus com o quanto a outra pessoa depende de Deus. Por exemplo, eu dizendo para essa pessoa, você ora na madrugada? Não, não oro na madrugada. Eu falei, tem pessoas orando na madrugada, pessoas escolhendo a Deus ao invés do sono para vencer. Quando você tem a oportunidade de investir no reino, ou você vive saciando as suas vontades, existem pessoas que decidem dar um passo de fé. Entenda que eu não estou falando que você não possa fazer isso, muito pelo contrário, você deve. Mas quanto mais alto você colocar Deus, mais alto Ele vai te colocar. Então não questione a ninguém, e nem a Deus, se você está deixando Ele numa posição secundária. Não adianta você querer concorrer com o fulano, com o ciclano, com o beltrano, sendo que ele está disposto a colocar o Senhor numa posição de uma honra maior do que aquela que você está disposto. E isso fica claro nas menores coisas. Eu coloco o Senhor à frente do whey, porque eu preciso dele. Eu coloco o Senhor à frente do meu dia, porque eu dependo dele. Eu coloco o Senhor à frente do meu casamento, porque eu dependo dele. Para eu poder estar aqui realizando essa reunião, eu passo o dia inteiro orando, porque eu coloco Ele à frente. Para sair para evangelizar, eu coloco o Senhor à frente. Para ter um momento em família, eu coloco o Senhor à frente. Quer ver um negócio? Olha como nós literalmente somos pó, nós não somos nada. Um rapaz veio compartilhar comigo, que ele foi colocar a cueca, ele caiu, rompeu o ligamento, colocando a cueca.
Ah, ele não colocou o senhor à frente da cueca. Não é isso que eu estou falando. Mas olha como nós estamos sujeitos a situações assim, que são toscas, mas que podem causar danos assim muito grandes. E olha por que nós precisamos colocar o Senhor à frente de todas as coisas. Muitas vezes não é o teu trabalho que vai sustentar o cliente na tua empresa, é o Senhor estar tocando no coração dele, colocando a vontade de querer ficar, porque talvez se dependesse de muitos, o cliente já teria ido embora há muito tempo. Aprenda a colocar ele no centro de tudo. Entenda que estou falando de corrigir toda a tua vida. Você corrige isso, você corrige tudo. Aí sim você vai orar, você vai ter autoridade e tudo vai se resolver, os problemas vão mudar, transformações vão acontecer. Não fique acomodado no lugar onde você está. Queira mais, deseje mais, tenha ambição, lute por uma vida maior, melhor, lute por um casamento melhor, lute para encontrar a pessoa certa, para estar junto com você no teu dia a dia, lute pelos teus filhos, não desista deles, não, muito pelo contrário, lute para colocar um fim em problemas antigos, problemas velhos, lute para materializar os seus sonhos e projetos, lute para ter aquela condição financeira, para dar uma vida melhor à tua casa, à tua família, dar uma casa para tua mãe, para o teu pai, não sei, lute por isso. Se Deus é por você, não há quem possa ser contra você. Um contraponto muito grande de Davi é Saul. Existe uma passagem na história de Saul que me causa muito temor, que lá diz que durante todo o reinado de Saul, ele teve guerra com os filisteus, ou seja, esse é um problema que nunca cessou. Existem problemas que já estão aniversariando na vida de muitas pessoas. Passa ano, mexe ano, vira ano, é o mesmo problema financeiro. Passa ano, vira ano, é o mesmo problema conjugal. Passa ano, vira ano, é o mesmo problema de saúde. Saul não teve poder para vencer esse problema, que acompanhou ele até o resto da sua vida, porque ele não colocou o Senhor no seu devido lugar. Então a decisão mais importante é o Senhor no centro e tudo ao redor. Senhor primeiro, tudo secundário. Senhor na prateleira mais alta e o resto é resto. Entenda que eu não estou falando para você negligenciar a sua família, não, porque se você fizer isso, o próprio Senhor vai cobrar, vai cobrar, tá maluco? Cuida da tua família. Mas eu estou falando de nada competir com Deus na sua vida. Quando nada compete, preste bastante atenção, quando nada compete com Deus, nada compete com você. Ou seja, é vitória ou vitória, conquistas ou conquistas, avanço ou avanço, e pronto, acabou. Deus te chama para um outro nível. Deus te chama para uma vida de dependência extrema. Ele te chama para Ele participar de todos os momentos da sua vida. Ele te chama para te fortalecer, para te capacitar, para que você coloque um fim em tudo aquilo que tem te acompanhado. Ele te chama para colocar um basta. Quem aqui tem situações que precisam ser resolvidas? Levanta as mãos, por favor. Inclusive eu. Colocando o Senhor no centro de tudo, você vai ter o poder, a capacidade necessária para colocar um basta, e vai ser como se o problema nunca tivesse existido na tua vida. Eu sei porque eu já vi isso acontecer, e eu ainda verei acontecer na vida de todos vocês. Romanos 8:31. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? O que está escrito ali? Ninguém. Nem problema, nem dor, nem sofrimento, nem dívidas, nem problemas de saúde, absolutamente nada. Feche os seus olhos, por favor. Nós vamos orar por definições, concretizações, por mudanças que já deveriam ter acontecido há muito tempo, situações que estão atrasadas, situações que têm sido adiadas e não se resolve, e eu creio que elas serão resolvidas.
Eu acredito de todo o coração que muitos, eu quero que todos, mas no mínimo muitos vão sair com exatamente aquilo que vieram buscar. Só que antes disso, nós precisamos colocar o Senhor na sua devida posição. Nós precisamos colocar Deus no centro de tudo. Nós precisamos colocar o Senhor como base, como foco da nossa vida. Então eu gostaria que neste momento você entrasse em oração dizendo: meu Deus, eu quero colocar o Senhor no centro de tudo. Eu estou aqui, meu Deus, porque eu preciso de Ti. Eu estou aqui porque eu preciso que o Senhor me conduza. Eu estou aqui porque eu preciso do Senhor mais do que tudo. O Senhor é o centro, o Senhor é o foco da minha vida. Eu dependo das coisas que vêm do alto. Eu preciso do Senhor para viver. Eu preciso do Senhor para existir. Eu dependo do Senhor dentro do meu casamento. Eu preciso do Senhor na minha empresa, na minha família. Eu preciso do Senhor. Davi disse: não tire a tua presença de mim, não retire de mim o teu espírito, porque isso era o mais importante para ele. Então diga: meu Deus, o Senhor é o que eu tenho de mais importante. O teu espírito é o que eu tenho de mais importante. O teu espírito é o que eu tenho de mais precioso na minha vida. Eu quero isso mais do que tudo. Eu amo meu pai, eu amo a minha mãe, eu amo a minha esposa, eu amo meu marido, eu amo meus filhos, mas acima de todas as coisas, eu amo ao Senhor. Eu estou aqui porque eu dependo do Senhor. Sem Ti eu não sou absolutamente nada. Diga, fala: meu Deus, eu sou um pobre coitado sem o Senhor. Sem o Senhor sou fraco, vulnerável. Sem o Senhor não tenho inteligência. Sem o Senhor não tenho visão. Sem o Senhor eu não tenho condições de fazer absolutamente nada. Sem o Senhor eu sou altamente limitado. Diga isso: sem o Senhor eu não consigo vender. Sem o Senhor eu não consigo trabalhar. Sem o Senhor eu não consigo dar uma boa vida à minha família. Sem o Senhor eu não consigo nem sequer levantar da minha cama. Deus te chama para essa dependência extrema. Ele quer ser colocado à frente de tudo e todos na tua vida. Ele te chama para uma vida de dependência total. Então diga: meu Deus, até esse determinado momento eu não coloquei o Senhor no devido lugar, da forma que eu precisava ter colocado. Mas a partir de hoje, o meu dia não vai começar sem o Senhor. O meu casamento não vai existir sem que eu coloque o Senhor no centro dele. A minha empresa, o meu dia de trabalho não começa enquanto eu não consagrar ao Senhor. Eu não vou atender um cliente sequer se eu não tiver, meu Deus, em oração antes, porque eu sei que eu dependo disso, eu preciso disso. Davi foi grande porque ele dependeu de Deus. Não é porque ele era bom, ele não era. Davi errou até não querer mais. Se a presença do Senhor não estivesse com ele, Davi teria morrido lá no pasto e ponto, acabou. A história dele seria essa. Se ele tivesse enfrentado o leão e o urso sem a presença do Senhor, nem história para contar teria. José, ele foi um grande homem porque ele dependeu do Senhor. O foco dele nunca foi as questões materiais. O foco dele nunca foi o governo. O foco dele nunca foi estar do lado de Faraó. Ele nunca pediu por isso, mas ele sempre buscou a presença do Senhor. Ele sempre dependeu de Deus. Ele sempre teve um espírito diferente. Então diga, fale: meu Deus, eu estou aqui porque eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor mais do que tudo. Eu quero o Senhor entrando na minha vida, invadindo o meu coração. Eu quero o Senhor, meu Deus, me capacitando, me dirigindo. Eu quero o Senhor, meu Deus, me dando discernimento, sabedoria, porque aquilo que eu tenho não serve de nada se eu não tiver o Senhor. Moisés estava sendo enviado àquela terra chamada Terra Prometida. Só que ele disse: se o Senhor estiver comigo, se o Senhor não estiver comigo, não adianta, eu não irei. Então diga isso: meu Deus, se o Senhor estiver comigo, não adianta nem o Senhor me enviar, porque eu não irei. Não adianta nem eu trabalhar, porque sem o Senhor não dá. Sem o Senhor eu não sou nada. Sem o Senhor não posso nada. Eu dependo do Senhor. Eu preciso de Ti. Eu preciso do Senhor me conduzindo. Moisés dizia que a diferença dele do povo estava na presença do Senhor. O teu diferencial muitas vezes não será o conhecimento. O teu diferencial não será a tua estrutura. Muitas vezes você vai estar aquém, perto da concorrência. Mas o teu diferencial é algo muito maior do que isso. O teu diferencial é o Espírito do Senhor. O teu diferencial é a capacidade que vem do alto. O teu diferencial é a presença dele na tua vida. Quando você coloca ele no devido lugar dele, você se torna uma máquina de resultados.
você se torna uma máquina de vitórias. E foi exatamente o que aconteceu com Davi. Existe uma passagem que dizia que Davi vencia todas as batalhas. O Senhor fazia com que ele fosse bem sucedido em tudo aquilo que ele entrava. Ele vencia todas as lutas. Então diga isso: meu Deus, a partir de hoje essa vai ser a realidade na minha vida. A partir de hoje eu vou vencer cada uma das minhas batalhas. A partir de hoje eu não vou perder mais nenhuma batalha. A partir de hoje nenhum inimigo vai me humilhar. A partir de hoje nenhum problema vai prevalecer na minha vida. A partir de hoje eu vou prevalecer em todas as minhas batalhas. A partir de hoje eu vou andar de vitória em vitória e sempre para uma vitória maior. Declare isso: a partir de hoje as coisas vão caminhar na minha vida de uma forma extraordinária. A partir de hoje tudo vai fluir, tudo vai dar certo. A partir de hoje eu vou prosperar como nunca antes. A partir de hoje eu vou vencer essa enfermidade. Nunca mais essa enfermidade vai me acompanhar. Ela que por muito tempo teve o poder sobre a minha vida, ela não tem mais poder. Por muito tempo ela teve autoridade, mas diga: a partir de hoje acaba. A partir de hoje essa enfermidade, ela não vai prevalecer, ela não vai continuar. Não, muito pelo contrário, eu estou decidindo o que fica e o que sai. Eu estou decidindo o que vai me acompanhar e o que vai sair da minha vida. Então declara o que vai sair da tua vida, o que tem te acompanhado. Quais são os filisteus que têm insistido em continuar aí, mas hoje você está mandando embora? Então diga: problemas sentimentais, problema no relacionamento, você não vai me acompanhar. Problemas no casamento, vocês não vão me acompanhar mais. Vocês não vão estar nos mesmos lugares que eu e a minha família. Problema com os filhos, problema dentro de casa, nada disso vai me acompanhar. Eu estou mandando embora, não vai me acompanhar. Problemas financeiros, dívidas, nome sujo, diga isso: isso não faz mais parte da minha vida. Isso não me acompanha mais. Essa incerteza, se eu vou vender ou se eu não vou vender, não saber o que vai acontecer no mês seguinte, declare: a partir de hoje isso vai mudar, porque eu tenho a certeza que mês após mês eu vou crescer, mês após mês eu vou viver uma glória maior. Todo mês eu vou fechar contratos extraordinários. Todos os meses eu vou ser colocado em uma posição de grande relevância, de grande importância. Diga isso: assim como Débora ouviu, eu vou ouvir. Se você não estiver comigo, não adianta, eu não irei, eu não vou comprar com outra pessoa. Se você não estiver comigo, se você não estiver me acompanhando, não adianta, eu não vou, eu quero você. Diga isso: eu vou ouvir isso todos os dias, eu vou ouvir isso todos os dias. As pessoas precisam de homens e mulheres de Deus, o mundo precisa de homens e mulheres de Deus. Então diga isso: eu vou me tornar altamente relevante, eu vou me tornar altamente importante, mas porque eu coloco o Senhor no seu devido lugar, eu coloco o Senhor numa posição de honra, eu coloco Deus na posição mais importante. Então a partir de hoje a minha vida vai mudar, a partir de hoje a minha vida vai ser transformada, a partir de hoje eu vou viver uma glória maior. Muitos já se acostumaram a um determinado padrão, muitos se acostumaram com a mediocridade. A vida é mediana, a vida não vai. As dificuldades estão batendo a porta de tempos em tempos. De tempo em tempo as coisas dão errado, de tempo em tempo as coisas não fluem. Mas diga isso: a partir de hoje vai ser diferente. A partir de hoje eu vou crescer, eu vou ter um mês melhor do que o outro, um mês melhor do que o outro melhor do que o outro, o outro melhor do que o outro, e eu vou viver o maior e melhor ano da minha história de vida. Diga isso: eu e a minha família, eu e a minha empresa, eu e a minha esposa, eu e os meus filhos, nós vamos viver o melhor ano da nossa história de vida, porque a partir de agora, a partir dessa oração, a partir dessa reunião, eu vou viver o sobrenatural do Senhor. A partir deste momento a minha vida não será mais a mesma, os meus resultados não serão mais os mesmos. A partir deste momento eu vou vencer luta após luta, dificuldade após dificuldade. Eu vou ser levado a um outro nível, a um outro patamar. Diga: fale: meu Deus, eu não sei de que forma, mas eu confio no Senhor. Eu não sei de que jeito, mas eu confio no Senhor. Eu não sei como o Senhor vai me surpreender, mas declare isso: eu sei que o Senhor vai me surpreender. Eu sei que o Senhor vai me surpreender. Eu sei que o Senhor vai mudar a minha história. Eu não sei de que maneira, eu não sei quais caminhos o Senhor vai usar, mas eu sei que neste ano
eu vou viver coisas extraordinárias, eu vou viver aquilo que eu não vivi, eu vou desfrutar daquilo que eu não desfrutei, eu vou alcançar o que eu não alcancei, eu vou ganhar aquele salário que eu ainda não tinha ganhado, eu vou comprar aquela casa que eu ainda não tive condições de comprar, eu vou quitar essa dívida, eu vou comprar aquele carro. Nesse ano eu vou viver experiências inéditas, sobrenaturais. Diga, presente ao Senhor o que vai acontecer na tua vida. Quais são as boas notícias que vão chegar até você? Quais são as boas novas que chegarão até você? Qual vai ser o novo comum na sua vida? Porque para muitos um salário mais ou menos é o comum. Para muitos um problema atrás do outro dentro de casa já se tornou comum. Mas diga, a partir de hoje, o comum, o normal na minha vida vai ser comprar não aquilo que dá, mas sim aquilo que eu quero. Vai ser viver um relacionamento extraordinário, de alegria, de felicidade. Eu vou viver tempos de paz no meu casamento, eu vou viver tempos de paz no meu sentimental, eu vou viver tempos de paz com os meus filhos, eu vou viver um tempo diferente, um tempo inédito, eu vou viver algo que eu ainda não tinha vivido. Olhe para cá um instante, por favor. Existem situações que quando nós paramos para olhar, o primeiro pensamento que vem é: mas como? É impossível. E o que fortalece esse pensamento é o fato de muitos terem ficado há tempo demais no mesmo lugar. E quando isso acontece com você, esse lugar acaba se tornando uma verdade absoluta na tua vida. Ou seja, se existe algo diferente daquilo, eu tenho dificuldade em acreditar. Muitos, por exemplo, na área conjugal, já viveram tantos desgastes, que literalmente a admiração foi para o ralo. Já não se suportam, o negócio já se tornou um peso, um fardo, e o pensamento é: não tem como fazer absolutamente nada nisso aqui, está perdido. Mas tem sim. Mas como? Só se Deus restaurar, tocar no coração. Exatamente isso. Ele alcança em lugares que você não consegue alcançar. Por isso eu sei que é possível. Existem pessoas que, financeiramente falando, se acostumaram a determinada medida baixa, e por não ter experimentado nada diferente, acreditam que nasceram para viver naquela posição. Ou se não, muitos ouviram até dos próprios pais: filho, isso aí não é para nós não, isso aí não é para você não, isso aí é para fulano, para ciclano, para nós não, mas é para você sim. E tem como viver algo diferente? Totalmente diferente. Doenças, enfermidades, muitos ouviram de médicos: o que você tem é irreversível. Já tentamos tratar inúmeras vezes, inúmeros casos, mas acabou se tornando o tratamento mais como algo paliativo. Era inevitável o resultado final. Tem cura? Sim. Não acredite nesse tipo de mentira. Entenda que a Bíblia, ela vem justamente para tirar todas as travas mentais. Ou seja, resumindo, repete comigo, por favor: tudo é possível àquele que crê. Colocando de uma forma diferente: o impossível é possível àquele que crê.
Mas como? Não se preocupe em como, e só comece a colocar o Senhor no seu devido lugar, e o resto é com Ele. Preste bastante atenção, olha o que diz no Salmo 86, versículo 8. Ninguém, repete comigo, ninguém é capaz de fazer as coisas que o Senhor faz. Por isso você não pode medir a capacidade de Deus segundo a capacidade de médicos, segundo a sua capacidade, segundo a capacidade de homens. Homens não podem fazer mesmo. Só que o que Deus faz, homem nenhum faz. O que Deus muda, homem nenhum muda. O que Deus reverte, homem nenhum consegue reverter. Então você precisa crer de todo o coração: eu não vou continuar nessa condição, eu não vou continuar nessa realidade, a minha vida não vai continuar mais assim. Salmo 64, versículo 5. O Senhor, repete comigo, o Senhor é a única esperança de todos em toda a terra. Única esperança, um caminho, uma saída. O Senhor é a nossa única chance, e graças a Deus por isso. Sofonias 3, versículo 5. Diga isso, só que você vai dizer com muita fé: e a cada novo dia Ele não falha. De novo, e a cada novo dia Ele não falha. Olha para a pessoa do seu lado e diga: Ele não vai falhar. E a cada novo dia Ele não vai falhar. Ele não vai falhar com você. Ele não vai falhar no teu casamento, Ele não vai falhar. Por isso que nós não podemos falhar, porque nós temos a certeza absoluta que Ele não vai falhar. Salmo 62, versículo 8. Ó meu povo, confie no Senhor a cada momento. Desde aqueles momentos de menor importância até aqueles de maior importância. De menor peso, maior peso. Menor responsabilidade, maior responsabilidade. Confie no Senhor a cada momento. Salmo 62, a partir do versículo 2. Repete comigo também com força: os problemas da vida nunca conseguirão me derrotar. Faça dessa uma declaração de fé todos os dias: os problemas da vida nunca conseguirão me derrotar. Os problemas da vida nunca conseguirão me derrotar. O 6, repete comigo: os problemas da vida não conseguirão me derrubar. Entenda que em nenhum momento é dito que as lutas não virão. É dito que elas virão, só que elas não vão te derrotar e elas não vão te derrubar. Elas não vão te vencer, elas não vão prevalecer. É você que vai terminar essa luta de pé. Você vai ser aquele único homem que vai sobrar no meio de tantos problemas que vão estar no chão, caídos, situações vencidas, mas você é lá de pé, porque você vai vencer. E por fim, Salmo 64, versículo 4. Sim, colocarei em Deus a minha confiança e ficarei tranquilo. Repete comigo, por favor: a minha vida provará que as promessas de Deus são verdadeiras. Existe promessa para a área financeira? Existe promessa de cura? Existe promessa de alegria? Existe promessa de grandes realizações? E a sua vida vai provar que cada uma delas são verdadeiras. As pessoas vão ver na tua vida a diferença. Preste bastante atenção. Elas não vão te ouvir falar, elas vão ver, porque o que vai acontecer na sua vida, todos, ninguém vai poder ignorar. As pessoas vão ver uma diferença. Elas vão parar, elas vão te perguntar: o que está acontecendo? Olha onde a tua vida está chegando. Acredite nisso de todo o teu coração e declare:
Fale: meu Deus, eu não sei de que jeito, mas sei que a minha vida vai provar que todas as suas promessas são reais. Eu sei, eu vou viver uma glória maior, eu vou viver um tempo melhor do que qualquer outro, eu vou viver dias de glória, eu vou viver dia de grandes realizações, dias de grandes conquistas, eu vou viver. E não deixe que ninguém arranque isso de você nem por um segundo sequer. Não deixe que ninguém roube isso de você. Você tem sonhos? Eu declaro sobre a sua vida: eu vou assistir os seus sonhos sendo materializados. Muitas pessoas eu conheço a história, outras não. Mas é indiferente, porque a tua nova história eu declaro que eu vou conhecer. Um novo tempo, uma nova fase, cercada de alegrias, de vitórias, de grandes conquistas, de grandes avanços. Eu declaro a partir de hoje, tudo aquilo que não vinha dando certo, vai dar certo. Tudo aquilo que não vinha acontecendo, vai acontecer. Que situações que estavam travadas, amarradas, que cada uma delas sejam destravadas, que cada uma delas sejam desamarradas. Eu declaro, vai haver fluidez na sua vida. O novo, o sobrenatural vai acontecer. Eu declaro, eu te abençoo. Eu concordo com as suas vitórias, em o nome do Senhor Jesus.